Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. O projeto que amplia a oferta de cursos gratuitos da Escola Municipal de Idiomas foi aprovado em segunda e definitiva votação em plenário. Foi aprovado em votação simbólica o projeto de lei que altera a lei anterior de autoria do vereador André Santos, do Republicanos, que cria a Escola de Idiomas. O novo texto foi enviado à Câmara pelo Executivo e propõe algumas alterações. E assim que o projeto foi aprovado, nós anunciamos para todas as pessoas o que iria acontecer na cidade de São Paulo. Nós teríamos uma Escola Municipal de Idiomas com critérios extremamente bem definidos. Só que a minha primeira surpresa foi, não vamos ter a escola de idiomas, vamos colocar esse curso nos céus. Eu discordei, mas ao mesmo tempo não estiquei tanta corda, porque de alguma forma as crianças estariam sendo atendidas nos céus. Só que aí nós fomos surpreendidos porque esse projeto veio para casa, eu estava de licença, voltando aqui para a Câmara, esse projeto seria colocado em votação e eu sequer recebi uma ligação, sendo eu o autor do projeto, e nenhum daqueles que eram coautores do projeto também receberam alguma ligação ou fizemos alguma reunião para poder discutir um pouquinho sobre as alterações desse projeto. Então eu não tenho como concordar com esse tipo de atitude. Tem vários pontos dessas modificações que aparentemente não será contrário à população, mas vai trazer dificuldade para o professor, vai trazer dificuldade para a diretora do colégio, porque tem que se virar para poder acomodar tanta gente. Vai dificultar a qualidade do ensino, porque se eu tenho mais alunos, a condição de poder ter mais atenção naquilo que está sendo passado é mais difícil. Então, por causa disso, estão aí as minhas justificativas do meu voto contrário. Eu continuo apoiando todo o trabalho do prefeito Ricardo Nunes na cidade de São Paulo. No entanto, tratando-se de um projeto de minha autoria, com a colaboração de diversos assessores nossos, com muito trabalho, e de repente isso ser jogado aparentemente como se fosse na lata do lixo, eu não posso concordar. Os cursos vão ser oferecidos aos estudantes da rede pública municipal, com ênfase para os alunos da educação básica. O projeto sofreu alterações no texto original apresentado em primeiro turno de votação e tem como objetivo a ampliação da oferta de cursos gratuitos de línguas aos estudantes da rede pública de ensino da cidade. Para o Partido dos Trabalhadores, houve avanços no texto com relação ao primeiro turno de votação e a inclusão dos CEUs, Centros Educacionais Unificados, determinou o voto favorável da bancada. Havia na proposta inicial a exclusão da formação de idiomas nos CEUs da cidade de São Paulo. São 58 equipamentos que temos nessa cidade, ou seja, você atinge praticamente toda a população que mora o mais distante do centro. E você excluir essas pessoas de ter essa oportunidade nas unidades do CEU, isso seria um caos. E aí nós dialogamos com o governo, o líder do governo, o vereador Fábio Riva, e apresentamos uma emenda. E a emenda foi acolhida para manter essa atividade no CEU, essa formação do idioma nos CEUs. E foi acolhida. E isso, de certa forma, ele melhora muito. Então, dialogamos e entendemos que não havia razão para votar contra. De acordo com o texto substitutivo, a escola de idiomas vai alcançar os níveis básico, intermediário e avançado, conforme a demanda e disponibilidade de recursos. O município poderá realizar convênios com institutos, consulados e universidades. E os frequentadores vão receber certificado de conclusão desde que seja comprovada a frequência do aluno. Na votação simbólica, além do vereador André Santos, do Republicanos, o líder do Republicanos, vereador Sansão Pereira, registrou intenção de voto em solidariedade ao companheiro de bancada. A bancada do PSOL também marcou posição contrária. Poderia ser um projeto bom, criando uma escola municipal
de idiomas, com a criação dos cargos e provimento desses cargos por concurso público. Mas o projeto, na verdade, ele prevê um voucher da escola de idiomas. É a prefeitura ajudando algumas escolas de idioma particulares a se sustentar. Essa é uma prática do prefeito Ricardo Nunes, ajudando escolas particulares. E esse projeto está com essa característica e que não ajuda a população. A liderança do governo foi representada pelo vereador Sidney Cruz, do MDB, que reforçou a importância da aprovação de uma escola de idiomas para a cidade de São Paulo. Será um divisor de águas para essa leva aqui na cidade de São Paulo, para essas pessoas que terão a oportunidade de absorver uma segunda língua. Sabemos da importância do cidadão ter a segunda língua, principalmente na busca de um emprego e no desempenho no trabalho, em busca das melhores vagas. O inglês é a língua mais procurada, depois o espanhol, e aí teremos a oportunidade de ofertar várias línguas para a população da cidade de São Paulo. Eu fiquei feliz de ter presidido a sessão que aprovou a criação da Escola de Idiomas. A gente sabe que todo adolescente, jovem de meia idade, a primeira coisa que o pai pensa é oferecer um curso de inglês, um curso de espanhol, pagar um curso como reforço escolar para esse filho, devido à importância que isso tem para quem está ingressando no mercado de trabalho ou disputando alguma vaga, para que alunos da rede pública possam ter acesso a idiomas para se preparar melhor e poder disputar em melhores condições vagas na sua vida profissional. Olá, Amálio. Como sempre, fundamental a sua companhia aqui no programa. Com certeza, Carol, o privilégio de participar com você e com os nossos telespectadores. Málio, o projeto foi aprovado aqui na Câmara em segunda votação, já foi sancionado, agora nós vamos aguardar, a implementação, dessa lei na cidade. É uma lei, que deverá ser regulamentada agora, e em princípio a discussão em relação ao primeiro e segundo turno de votação era a questão dos CELs. Então os CELs foram contemplados, eles vão fazer parte, e tem uma coisa interessante nesse projeto. Eu me lembro quando eu tinha aula de inglês, escola pública, e a gente aprendia o básico, Você lembra? A gente aprendia o básico, inclusive no ginásio, aula de francês também. Nós aprendíamos o básico, quer dizer, não dava formação alguma para aquilo que é preciso para os alunos. E agora a gente nota que pelo menos esta lei, ela tem uma vantagem em relação a tudo aquilo que a gente aprendia na escola pública, que é você ter o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. E também a possibilidade de você ter também convênios com instituições que já fazem isso. E o mais importante, o projeto tratava, e a lei trata, de curso gratuito de idiomas, para alcançar a população mais carente e tudo mais. E uma questão que o vereador Alessandro Guedes levantou, o mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que a gente tem praticamente sempre qualquer vaga que você tenha que necessite de um curso de idiomas, a pessoa muitas vezes perde porque não tem como pagar uma escola de idiomas. Então, sem dúvida que é um avanço. Agora, você disse bem, precisamos aguardar agora a regulamentação ser colocada em prática para a gente ter uma ideia de como de fato vai funcionar, Carol? Exatamente. Olha, a gente vai continuar falando aqui de tudo que rolou essa semana aqui na Câmara, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a primeira audiência pública sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Comissão de Finanças e Orçamento realizou a primeira audiência para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. A proposta é a primeira etapa do orçamento que traz metas e prioridades de investimentos na cidade.
O subsecretário do Tesouro Municipal, Henrique de Castilho Pinto, fez a apresentação da peça orçamentária, que prevê mais de 119 bilhões de reais para 2025. Ele afirma que a economia do município está sólida. O orçamento previsto para essa fase da LDO é em torno de 120 bilhões de reais. Obviamente, até a proposta final do orçamento, esse número pode sofrer alguma alteração. São valores expressivos. O município tem uma receita que vem se comportando relativamente bem, até de certa forma surpreendente, uma vez que não temos aumento de impostos recentes. De fato, é a solidez da economia do município que vem propiciando cada vez mais recursos para o município investir. As metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias estão descritas no anexo 3 da proposta, onde, dentre os investimentos estimados, estão R$ 1,5 bilhão de reais para habitação, 900 milhões de reais para obras de macrodrenagem e 1 bilhão e 800 milhões para a infraestrutura viária. O município tem uma dívida pública relativamente baixa. Atualmente ela é em torno de 30 bilhões de reais, o valor bruto, o valor líquido está praticamente zero. Temos projetos de investimentos importantes na área de habitação, transporte relacionado à eletrificação da frota, também com relação ao recapeamento das vias, na área da saúde, da educação, todos os financiamentos em vias de serem contratados ou já contratados. Muitos conselheiros participativos municipais vieram à audiência pública para reclamar do limite de recurso disponível nas subprefeituras de no máximo 10 milhões de reais para propostas da população e conselho feitas na lei orçamentária anual. As maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje lá é a questão da regulação fundiária, que eles não colocam nesses 10 milhões, que isso é uma miséria. A cidade de São Paulo ela é o maior orçamento do país depois da União. Então não é justo e não tem equidade de você jogar a população para discutir 10 milhões que não dá para nada. Nós gostaríamos que o Executivo, através do senhor prefeito Ricardo Nunes, pudesse rever esse valor do repasse. Nós consideramos que esse repasse de 10 milhões está muito limitado em relação àquilo que a comunidade realmente precisa. A supervisora escolar e diretora de organização sindical do Sindicato dos Especialistas de Educação no município de São Paulo expressou preocupação com as condições estruturais das escolas estaduais que estão sendo municipalizadas. Muitas dessas unidades possuíam problemas estruturais e que necessitam de reformas, de grandes reformas. Então, nossa preocupação com o impacto financeiro. Quanto o município irá arcar na reforma e estruturação dessas unidades para que elas sejam realmente municipalizadas. No balanço do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a população anseia por um orçamento mais descentralizado. Sempre o desafio que a LDO direcione, que é na LDO que a gente pode ter como instrumento para direcionar mais recursos para as subprefeituras. Então hoje a gente ouviu dos munícipes que participavam, basicamente, de uma forma muito enfatizada, de que essa é a grande discussão, que é a descentralização do orçamento e um poder maior aos conselhos municipais participativos que são eleitos pelo povo. É muito importante a participação da população, que justamente nessas audiências públicas trazem o que eles estão vivendo em diversas regiões de São Paulo e a gente tenta acatar isso e colocar aí dentro do projeto da LDO. Fico muito honrado aí também com a indicação da Comissão de Finanças aí para ser o relator esse ano. Mário, primeira audiência pública da LDO, ainda teremos uma longa discussão, até a aprovação em plenário. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que são diretrizes? São metas, são prioridades que deverão ser estabelecidas para 2025, porque se trata do orçamento, que é a segunda etapa, que é votado no segundo semestre aqui na Câmara, que vai disponibilizar as verbas para 2025. No ano de 2024, nós tivemos uma aprovação em torno de 111 bilhões e 800 milhões de reais. É o que está valendo para administrar a cidade como um todo neste ano de 2024. Para 2025 se prevê entre 119 pode chegar a 120 bilhões de reais. E tem uma coisa que é importante a gente frisar aqui para você nos entender bem. Você tem as despesas que são fixas, mas você tem uma estimativa de receita
que pode chegar a esse valor, entre 119 a 120 bilhões de reais. E aí vem uma situação muito importante, porque a gente já viu na audiência pública as primeiras reivindicações, porque você tem uma cidade onde você tem que tratar de habitação, você tem que tratar de segurança, você tem que tratar de educação, de saúde. Vamos colocar esses 4 só para que vocês possam entender. E claro que através das secretarias dessas pastas, elas vão precisar de verbas. A gente sabe que também as subprefeituras, porque a cidade tem a questão de zeladoria, que se gasta muito dinheiro, as subprefeituras também são contempladas. Então nós estamos naquela fase de uma estimativa nas próximas audiências públicas. Aí sim, haverá o direcionamento para a área de cultura. Quanto será que a área de cultura vai precisar? Quanto será que a área de educação vai precisar? Né? Quanto será que a área de saúde? Lembrando que essas duas, educação e saúde, já existe na Constituição, né, um detalhamento lá em relação às verbas garantidas que elas têm. Então tudo isso é importante a gente saber. Por quê? Normalmente acontece de repente, no final das contas, a Câmara Municipal de São Paulo entrar e conseguir, de repente, dar um pouquinho mais para a cultura, dar um pouquinho mais, né, para a área de educação, para a área de saúde, porque a gente vê a necessidade. A área de habitação, por exemplo, se falou na questão, né, da regularização fundiária. Com aquilo que está previsto, as pessoas já estão participando e vendo. Não vai dar, vai precisar de mais. Então, tudo isso é importante. E a participação da população. Sim. Isso é fundamental. O nome está dizendo audiência pública. Então, você tem que se ligar a partir de agora, entrar sempre no portal da Câmara, saopaulo.sp.leg.br, ver as datas das audiências, procurar comparecer, procurar conversar com as pessoas do seu bairro para ver o que é necessário. Porque a subprefeitura, onde está o seu bairro, ela vai ser contemplada e ela vai ter que direcionar tudo. Eu sei porque eu sempre faço um compilado no final e a gente faz aqueles boletins, né? Sim. A secretaria tal vai ter tanto, né? Tanto para zeladoria, tanto para pavimentação de ruas, tanto para cuidar da questão do esgoto, né? Tudo isso, saneamento básico. Então tem tudo isso para a gente pensar. Isso é apenas uma previsão agora, no primeiro semestre, para depois, então, com as metas, com as prioridades, a gente votar o orçamento no final do ano, que aí chega aqui para a Câmara Municipal normalmente no segundo semestre. Então é, sem dúvida nenhuma, um dos principais projetos de uma Câmara Municipal, de um Poder Legislativo. É determinar como é que eu vou gerir aquilo que eu vou arrecadar para tentar, pelo menos em princípio, agradar a todos, né? Com certeza, você falou do projeto que chega depois no segundo semestre, que é a LOA. É até bom a gente falar da diferenciação dessas siglas, porque quem está assistindo geralmente nem sabe. O que é LDO, o que é LOA? Isso. É essa diferenciação agora, né? Exatamente. Agora a gente está discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, que são as prioridades. Exato. Que é a primeira parte. Depois vem a LOA, Lei Orçamentária Anual. Por quê? A partir do momento que você estabeleceu prioridades, que você tem a base, aí sim o orçamento vem para a Câmara. É a segunda parte. E aí sim no orçamento é que vai ser votado. É o que originou aquilo que eu disse no começo. Os 111 bilhões e 800 milhões que são destinados para a cidade de São Paulo neste ano. Para o próximo, entre 119 e 120 bilhões. Pode aumentar esse valor. É que nem a gente quando tem a nossa casa, né? Para você entender bem. Você tem lá uma arrecadação mensal, você tem que estabelecer. Isso daqui é para o mercado, isso daqui é para a farmácia, isso daqui é para a escola das crianças. É assim, é exatamente isso. Só que numa situação macro, né? Do macro, né? Porque você imagina uma cidade como São Paulo. Mas a gente vai estar acompanhando tudo, né? E passando aqui para a população. Com certeza, com certeza. Mália, vamos sair agora do orçamento e ir para a CPI, porque na quinta-feira a representante do Procon SP foi ouvida na CPI dos furtos de fios e cabos para esclarecimentos sobre o processo de fiscalização da entidade. Ouvida como colaboradora, a representante do Procon explicou que o órgão atua na relação de consumo, na ponta da cadeia fornecedor-consumidor, fiscalizando certificações, embalagens, entre outros. Ela destacou que, como o Procon não faz perícia técnica dos produtos, em casos de suspeitas de irregularidades, órgãos competentes como o IPEM
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo são acionados. Especificamente sobre os fios e cabos, ela informou que o PROCON não identificou muitas irregularidades. O PROCON tem fiscalizado com frequência o segmento de material de construção e elétrica e não temos encontrado grande repercussão, não. Aparentemente, o que está no mercado de consumo é regular. Nós temos recebido algumas demandas do Ministério Público para fiscalização, para apoio ao Ministério Público nessa cadeia produtiva. Então, a gente fiscaliza algumas empresas para prestar informações para o Ministério Público, não é o foco do PROCON. E algumas dessas empresas, nós vimos que eles não fornecem produtos direto para o consumidor, produto institucional, para construtoras, por exemplo. E ali, eventualmente, tem problema. Ela ainda reforçou as principais orientações aos consumidores. Em primeiro lugar, verificar a própria embalagem, se contém a certificação. Os cabos é um produto que pode ser vendido por metro, então olhar se no próprio cabo existe essa certificação, comprar de empresas conhecidas, não comprar de terceiro, produtos sem origem, sem nota fiscal, porque a gente sabe que nesse segmento, né, seria maior a condição de ter algo irregular, porque não tem rastreio nenhum nessa cadeia de produção. Relator da CPI, o vereador Coronel Salles, do PSD, avaliou que é preciso maior integração entre os órgãos de fiscalização para coibir a comercialização de cabos irregulares. O que a gente tirou a conclusão hoje ouvindo o PROCON aqui, que a gente precisa criar, por lei, basicamente o seguinte, a criação de um comitê municipal para a defesa do consumidor com relação a furtos de fios e cabos. Chegamos a outra conclusão, é fundamental que qualquer produto que seja adquirido pela Prefeitura de São Paulo, seja para construção de habitação de interesse social, seja para reforma de uma escola, seja para manutenção de uma unidade básica de saúde, não pode ser o fio falsificado. Então, a empresa que prestar serviço vai ter que se responsabilizar por isso. Já o presidente da CPI, vereador Aurélio Nomura, do PSD, falou dos próximos passos da comissão. Nós vamos fazer mais uma vistoria. Já estamos conversando com as autoridades para fazer uma blitz aqui na nossa cidade, para comprovar o que nós estamos falando, né? 70% dos fios que são vendidos na nossa cidade estão em desconformidade com as normas da ABNT. Isso é um grande absurdo que ocorre na nossa cidade. Então, eu acho que nós estamos fechando isso, nós vamos fazer essa blitz e a partir daí nós vamos fazer um relatório. Esse relatório nós vamos levar ao Ministério Público, vamos levar à polícia, vamos levar aos órgãos competentes, o Inmetro, o IPEM, vamos levar a Brasília também, pedir para as autoridades de Brasília uma providência que mostrou um vácuo muito grande. Mário, a gente teve alguns pontos bem interessantes na reunião, como apresentado pelo vereador Coronel Salles, da criação, né, de um comitê municipal de defesa do consumidor. Por isso que eu sempre digo que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de São Paulo, ela dá eco no Brasil inteiro. Por quê? Porque todo mundo acompanha. E tem um detalhe importante que a gente tem que falar aqui. O vereador Aurélio Nomura falou uma coisa importante na questão, por exemplo, de 70%, gente, 70% dos fios e cabos não são regulamentares como deveriam ser. Ou seja, tem falhas. Isso é um negócio muito sério. Você tem um fio na sua casa que você vai comprar, o gato por lebre, como a gente costuma dizer, vai começar a esquentar o fio, vai dar um curto-circuito, pode ter um incêndio. Então, além de tudo aquilo que a gente já falou aqui da CPI, a CPI ela está realmente prestando um trabalho espetacular, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Porque ela está trazendo todo mundo para a conversa. E é aí que precisa acontecer. Nós já falamos aqui da questão da legislação penal. O camarada rouba o fio, não está nem aí, vai lá, corta os cabos, não acontece nada com ele. Vai preso, vai lá, fica um dia, 2 dias, sai, vai fazer de novo. Quando vai preso, né? Quando vai preso. Porque a gente não tem tanta fiscalização. Quando vai preso. A gente está numa cidade onde, por exemplo, o túnel Ayrton Senna, ele tinha iluminação lateral. Só para vocês terem uma ideia. O pessoal chegava lá de madrugada, cortava os fios, acabava a energia. Eles foram obrigados a colocar a iluminação em cima, na parte de cima do túnel, porque só se for atropelado para conseguir tirar o túnel, tirar o fio de lá.
Então veja onde nós chegamos, porque falta legislação, falta penalização. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, chegamos a essa conclusão aí que o pessoal está comprando gato por lebre. Pensa que o fio é legítimo e o fio não é. E, gente, é muito importante o que disse o PROCON nesse sentido. Você tem que olhar, você tem que saber onde você compra, em primeiro lugar. Segundo, o fio normalmente, no próprio fio, vem as especificações. No próprio fio, tem lá as especificações, bem pequenininho, mas dá para ler ali. Tem as especificações. E é questão de normas. Por exemplo, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem que regular essa situação. Muitas vezes a gente vai num ponto de venda, tá mais barato, vou comprar esse fio. Não pode ser assim. Tem que saber. E você pode entrar na internet, onde você tem orientações lá fundamentais. Por exemplo, no site da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você vê lá como é que você pode saber se aquele fio, qual a procedência dele. Tem uns números, inclusive, que tem que vir na etiqueta do fio, que você, digitando aquele número, você sabe se de fato aquele fio é um fio de procedência séria que você pode confiar. Porque nós estamos lidando com vidas humanas. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, porque essa CPI, o importante dela é que ela está trazendo os agentes. Essa criação do comitê, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai trazer todo mundo que está na cadeia produtiva para falar assim, olha aqui, nós temos que dar um jeito. Nós temos que tomar providência numa situação como essa. E não só o que rouba, mas aquele que pega o produto roubado e compra. Porque a partir do momento que esse for punido, esse camarada for punido, o pessoal que rouba não vai mais ter para onde vender. Então vai falar, para que eu vou roubar? Outra coisa, os caras que estão acostumados a fazer isso, entre eles já estão comentando, tem uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo e o bicho está pegando. Logo, logo a situação vai ficar difícil para todo mundo. Agora, tem que mexer na lei, que a gente sempre fala aqui, na legislação penal. A partir do momento que a pessoa que rouba um fio, um cabo, deixa uma rua inteira sem energia elétrica, for preso e pagar pelo que fez de verdade, o outro que faz a mesma coisa vai falar, opa, não vou fazer mais, porque senão vou parar na cadeia. E a situação vai ficar difícil. Então, é um negócio que está aqui em São Paulo, está reverberando em nível nacional e o pessoal do Congresso Nacional também está sabendo que tem a CPI. Porque no final o relatório da CPI vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai ter todas as denúncias ali que ele vai levar para a Justiça. Vira um processo no final. Todo final da CPI é assim. Então está na hora realmente da gente começar a tomar providência, porque 70% dos fios e cabos com problemas, aí não dá, né, Carol? Infelizmente, a gente chegou no fim do programa, né? A gente gosta bastante desse assunto. Queria agradecer mais uma vez sua companhia aqui no Câmara em Ação, Málio. Com certeza, porque a gente já estava no fio da meada, né? Então, mas não tem problema. Sempre é um privilégio participar, você sabe, com você, com todos aqueles que nos assistem, lembrar da importância da sua participação no processo legislativo da sua cidade. Isso é muito importante, a cidadania. Obrigada. Obrigado a você. Este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.